Nesse vídeo aqui vamos falar da queda do Vasco na Sul-Americana. Eu vou tratar nesses termos. Não acredito numa reversão disso. Foi 4-0, poderia ser 5, poderia ser 6, tranquilamente poderia ser 7. O Vasco perdeu não só... Perder é pouco, né? Foi massacrado, foi atropelado. Não só por uma equipe emergente do futebol sul-americano. Ele foi goleado por um projeto. O Del Valle tem um projeto de futebol. Qual é o projeto do Vasco? Você sabe me responder? Dá um like no vídeo aí. Se inscreve aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos diários, nossas análises, nossas lives, todo o conteúdo que rola por aqui. Beleza? Bom, o tom do vídeo, claro, 4-0, ele divertiu muito os rivais do Vasco, sem dúvida, né? Mas ele particularmente me entristece. O tom do vídeo é mesmo um tom de muita lamentação, né? Porque não é só porque é um representante do futebol brasileiro numa competição internacional. Não é nem exatamente por isso. Mas o Vasco está vivendo um processo de sucessão de vexames, de fiascos, sabe? Que não fazem assim nenhum sentido com a história desse clube, com a grandeza desse clube. Mas são a consequência, e aí sim, quando a gente pega a linha do tempo recente, infelizmente, tudo isso faz sentido, são consequência de gestões desastrosas, né? De um caos político que esse clube vive desde a era Eurico Miranda. E parece que não tem fim. Aí você fala, não, o Vasco já cavou, já foi mais fundo possível nesse poço aí. Ele consegue ir mais, cara. Ele consegue ir além. Então, o Vasco hoje, a marca Vasco, no que diz respeito a campo, são conclusões assim muito duras, né, que a gente tem que chegar. Não tem muito jeito. Eu prefiro encarar a realidade difícil, dura, do que fingir que ela não existe. Do que florear as palavras. Não, eu acho que a gente tem que, para sair do problema, a gente precisa saber a real extensão dele. A marca Vasco hoje no futebol brasileiro, em termos esportivos, estou falando de competitividade, não estou falando da história da instituição, da torcida, da camisa, das cores, do escudo, não estou falando nada disso, estou falando de campo. No campo hoje virou sinônimo de chacota. Chacota dos rivais. Goleadas ridículas, eliminações toscas, rebaixamentos. Gente do céu, fizeram isso com o Vasco. Nessa mesma Sul-Americana, que o Vasco chegou a tratar ali como uma prioridade, o torcedor comprou, falou, pô, beleza, né? Vamos para cima. Realmente não vai dar para ser campeão brasileiro. O Vasco não está estruturado para isso, não tem como competir com os principais candidatos ao título brasileiro, mas uma Copa dá para beliscar. Uma Sul-Americana, que é o segundo escalão do continente, não é a Libertadores, pô, dá para sonhar. Mas nem na primeira fase o Vasco deu segurança de que dava para sonhar. Não dava. O Vasco não conseguiu pontuar contra o Lanús, não conseguiu ganhar do Lanús, né? Não conseguiu fazer a vitória contra o Lanús, vocês lembram? Ainda com o Carille. O Vasco abriu 3-1 com o Puerto Cabello. Fez uma alteração tosca o técnico do Vasco. Chamou o time peruano para cima. Tomou um empate. O Vasco toma esse 4-0 vexatório no Equador. Em que momento a campanha do Vasco foi segura de você falar, opa, né, vai? O Vasco chegou, inclusive, a abrir mão, jogar fora um jogo de campeonato brasileiro contra o Corinthians, colocando os reservas, porque não, nós vamos enfrentar o Puerto Cabello 3 dias depois. Para isso aí? Então, quer dizer, tudo foi feito para chegar agora, nesse mata-mata, e cair do jeito que caiu para o Independiente Del Valle? Adiantou de quê? Adiantou de quê? É uma vergonha para a instituição. Falando rapidamente do jogo, tem muito o que falar do jogo? Tem uma expulsão do Piton, o Ryan tinha uma oportunidade antes da expulsão, tinha criado. O Piton é expulso merecidamente. Alguma discussão, alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Merecidamente. Depois ainda tem o Ryan cobrando falta e tal, e acabou. E acabou. Depois da expulsão do Piton, mais uns 5 minutinhos, o Vasco ainda tentou alguma coisa em termos ofensivos e acabou. E era a bola na área o tempo todo, e era o Del Valle finalizando o tempo todo. 17 finalizações só no primeiro tempo. Vai sair o gol, não tem jeito, vai tomar. Tomou, antes do intervalo. Aí a volta é uma alteração para
não, aí é o seguinte, eu vejo sendo muito justo, né? O Diniz abdicou do jogo. Quando ele põe o Lemos no segundo tempo, ele abre mão de qualquer possibilidade, né, de atacar, tirando o Nuno Moreira. Gente, isso já não estava acontecendo. O Vasco já estava sendo engolido. A tentativa era, vou botar mais um zagueiro, para ver se a gente perde só de 2-0. Se a gente perde só de 3-0, voltou o segundo tempo, já tomou 2 gols. Era o Verratti na intermediária, eram 8 caras na entrada da área e mamãe do céu, seja o que Deus quiser. E o Del Valle cruzando bola, e o Del Valle chegando, finalizando e os gols saindo. Ainda teve gol anulado por impedimento, ainda teve pênalti defendido pelo Léo Jardim, era para ser 6, 7, tranquilamente. Expulsão do Piton, ela é muito determinante para o resultado. No 11 contra 11, talvez o Vasco voltasse com um 2-0, um 3-0, talvez. Mas a expulsão do Piton, ela desarruma o que já não é bom. E aí eu me lembro daquela entrevista do Pedrinho, fatídica. Eu acho que a gente pode classificar lá assim, né? Dizendo que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. No momento em que isso foi dito pelo Pedrinho, todo mundo discordou, né? Muita gente deu risada, falou, pô, Pedrinho, na boa. E na boa, um elenco que tem um João Vitor, por exemplo, falhando o ano inteiro. Esse elenco não pode estar entre os 8 melhores. Tem o Lemos, que tomou bola nas costas, não entrou tão bem, tudo bem, tem uma questão de ritmo aí também. Que tem o Hugo Moura e tantos outros nomes. Esse elenco não é um dos 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Tem o Léo Jardim, que se não fosse ele também, eram 7, 8 ontem, né? Tem o Léo Jardim, excelente. O Piton ontem acabou errando feio, mas ainda é, né, um dos pontos positivos desse time. Tem o Verratti. Você vai parar muito por aí. O Vasco não tem nenhum dos 8 melhores times titulares do Campeonato Brasileiro. Imagine elenco. Então, eu sei que às vezes existe muito discurso para fora. Pô, a gente precisa, né, mobilizar a tropa, vamos mexer com autoestima, mas é preciso ter um mínimo de conexão com a realidade. E a realidade do Vasco não é o 8º elenco do futebol brasileiro, não é. O Vasco, infelizmente, está na rabeira do futebol brasileiro. É muito desolador, porque tinha que tirar a 777, era uma empresa que não parecia nem ter caixa para honrar com os desafios, os compromissos necessários para gerir uma SAF de um clube do tamanho do Vasco? Sim, tinha que tirar os caras. Muito bem. Mas o que melhorou com a gestão atual do Vasco? O que melhorou? Qual foi o benefício? E mais, não vamos falar só de presente. Presente é essa desgraça aí. Vamos olhar para frente. Vamos tentar olhar para frente, porque sempre tem um amanhã. Sempre tem. Qual é o amanhã do Vasco? O que está no horizonte assim do futuro do Vasco? Vai virar SAF, não vai virar SAF, vai chegar um grande investidor, vai chegar alguém com bagagem de gestão esportiva, com dinheiro para resolver rápido, para encurtar o processo, vai ser no modelo atual, vai ser com o Pedrinho. O que vai ser, cara? Qual é o projeto? A gente falou no início do vídeo aqui, o Vasco perdeu para um projeto, o Del Valle tem um projeto de futebol. Qual é o projeto do Vasco hoje? Me parece que hoje o projeto do Vasco é manter os aparelhos ligados. É um paciente inconsciente, não se comunica mais com a família, está meio que desenganado, e os aparelhos estão ligados esperando para ver se um milagre acontece de um dia ele acordar de novo. Esse parece ser o projeto do Vasco. É desolador. É absolutamente, profundamente desolador. É triste. O futebol brasileiro, sem dúvida, perde com um Vasco tão frágil, tão acostumado a tomar goleada e passar vexame. Isso não pode ser sinônimo de Vasco. O Vasco que eu conheci, que eu cresci vendo em São Januário, no Maracanã, enchendo o São Januário, dividindo a arquibancada com os rivais do Maracanã, superando muitas vezes os rivais no grito no Maracanã e no campo, é totalmente diferente desse Vasco de hoje aí. Isso aí não é Vasco, não. Não pode ser normalizado. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.